Atos capítulo 8, versículo 35, está escrito assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vou ler mais uma vez. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E eu pergunto, você crê que isso aconteceu? Amém. Diga para quem está do lado, então, abra a boca, Filipe, e anuncia Jesus. Você crê que Deus vai falar conosco? Eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor Jesus a maior, a melhor, a mais sincera e verdadeira salva de palmas que você já deu. Além de aplaudir, abre a cabeça e vai também glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, e o Santo, bendito, amado, todo-poderoso, a tua igreja de aplaude, que glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja, e possa Deus na abertura, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém quer que eu viva falar, não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, vamos dar para o pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza esse resultado para que possa ser enviada em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Então, trouxemos por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Quem trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Quem trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Amém? Deus quer a palavra dele não é só no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Antes de entrarmos aqui no texto propriamente dito, vou fazer um resumo breve, não é? A igreja começa lá no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, não é? A igreja como conhecemos hoje, naquela manhã haviam quase 120 pessoas, mas ao término daquele dia já havia pouco mais de 3.000 após a pregação de Pedro, o Espírito Santo usa, quase 3.000 pessoas recebem ao Senhor Jesus como Salvador, são batizadas, a igreja começa a crescer e Deus vai acrescentando e a igreja vai crescendo, e chega um momento, não é, no início lá do capítulo 6, que houve uma contenda a respeito de comida, porque a igreja cresceu e havia uma assistência social da igreja no que tange a distribuição de alimentos para as mulheres viúvas. E as viúvas gregas começaram a reclamar que não estavam recebendo o alimento, não é? E diziam que as judias recebiam e elas não. E houve ali uma discussão que precisava ser resolvida. Será que isso acontece? Gente que discute por comida? Pense você com você mesmo. Até nos nossos dias essa discussão continua, né? Às vezes nas casas, um irmão com o outro, discutindo, às vezes por causa de uma mistura, de um pedaço de carne. Até na igreja, recentemente tivemos um encontro de casais. Você estava aqui no encontro de casais? Comida à vontade. Você gostou da comida? Você comeu a comida, estava boa, não é? Colocamos as mesas, os lixos, comida à vontade, mas lá pelas tantas, todo mundo comendo, repetindo, muita comida lá na cozinha, não é? Para comida suficiente para o dobro da quantidade de pessoas que veio. E dali, as tantas, chega o irmão, pastor, é um absurdo um negócio desse. Eu falei, o que, irmão? Tem gente que já está repetindo, e tem gente que nem comeu ainda. Eu falei, irmão, mas tem comida para todo mundo, fique tranquilo, eu dei orientação, está aí, pode comer à vontade, pode repetir. E ele ficou indignado, porque não, quando era criança, era uma falta de educação, era um verdadeiro absurdo. Eu falei, irmão, é só comer, eu vai na outra mesa. Não, eu não quero nem comer. Ele ficou nervoso, estressado, porque tinha gente aguardando para comer e outro já estava repetindo. Foi uma coisa tão, né? Tem comida à vontade. E ele falando de quando era criança, que fizeram ele comer, que não sei o que, que não sei o que. E eu pensando comigo, a vontade que eu estou de enfiar um panelão todinho na goela dele, para ver se ele para de falar, enfiar comida na boca, ele come, abençoado. Está reclamando de comida, misericórdia, não é? Mas voltando aqui, para resolver então a situação, os apóstolos vão dizer, olha, então escolham aí entre vocês 7 pessoas, 7 homens, mas não pode ser qualquer um de qualquer jeito não. Tem que ser de boa reputação,
tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de sabedoria. E nós, os apóstolos, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aí o texto lá de Atos 6 vai falar o nome desses 7 homens. Dentre eles, o texto vai falar o primeiro da lista, que é Estevão, e o segundo da lista justamente é Filipe. Estes, então, serão os primeiros 7 diáconos da igreja. Estes 7 cheios do Espírito Santo, estes 7 cheios de sabedoria, de boa reputação. E o texto começa a falar do Estevão, o capítulo 7 também. Inicia o capítulo 8 falando, após a morte por apedrejamento de Estevão, falando a respeito de uma perseguição cruel, sanguinária, terrível, perpetrada por um moço chamado Saulo. Perseguiu a igreja, assolou a igreja, espalhou a igreja. Era necessário que aquilo acontecesse para que a ordem que o Senhor Deus fosse cumprida. O Senhor havia dado ordem dizendo: vocês vão receber a virtude do Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins. O irmão, Deus fala para nós fazermos, Ele espera que façamos. Quando não fazemos de livre e espontânea vontade, Deus então utiliza outros meios para que a vontade dele permaneça. Diga para quem está ao teu lado, é melhor obedecer quando ele fala, tá? Porque agindo Deus, ninguém impede. Obedecendo é melhor. De todo modo, Deus vai fazer a vontade dele prevalecer. O evangelho precisava ser espalhado. Era necessário que outras pessoas ouvissem. Filipe, então, vai lá para Samaria. O texto nos diz que só fica em Jerusalém os 12 apóstolos. Samaria havia sido tomada de demônios. O povo, a maioria estava endemoniada, eram antidemônios. O povo tinha uma rivalidade terrível com o povo judeu, você bem sabe da história, não era daquele tempo, de 900 anos, desde quando da divisão no reino. Mas quando Filipe vai lá, ele começa a anunciar o evangelho, o texto diz que eles prestavam atenção. Eles estavam sedentos, eles estavam em trevas, sedentos da palavra, sedentos, famintos da palavra de Deus. E Filipe, além de pregar a palavra, vai expulsando os demônios. E os demônios que dominavam aquele território vão ser expulsos. O Espírito Santo usa Filipe também para que os enfermos fossem curados. E todos vão ouvindo. E à medida que ele vai pregando, as pessoas vão crendo e já vão sendo batizadas. Não esperavam, não fazia cursinho, não tinha nada disso, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Na Bíblia todos já eram batizados no mesmo dia. O que demorou mais foi Saulo, lá na frente, que demorou 3 dias. Todos os demais exemplos de textos bíblicos falam do mesmo dia. Dali a pouco, até mesmo um mágico, um enganador, que iludia as pessoas, lá em Samaria, chamado Simão, que se achava um grande personagem, uma pessoa importante. Esse Simão que enganava os outros com artes mágicas e ganhou muito dinheiro com isso, vendo o Espírito Santo usando Filipe, até Simão largou a magia, até Simão se converteu, foi batizado, ficou admirado de ver de fato o Espírito Santo agindo através do Filipe. Dali a pouco, a igreja de Jerusalém recebe notícias, o evangelho está sendo pregado em Samaria, enviam para lá o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e os irmãos ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. Pedro e João então impõem as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. E o evangelho vai de vento em popa, crescendo, sendo pregado nas aldeias, vidas sendo salvas, libertas. Irmão, é maravilhoso ver o agir de Deus, coisa linda, Está escrito que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Todo pastor prega, ele quer ver a conversão. Mas não só a conversão, a pessoa entregando a vida para Jesus, não só o arrependimento dos pecados, mas sendo batizada nas águas, sendo transformada, aprendendo o evangelho, o reino de Deus crescendo. E era isso que estava acontecendo. A cidade, as aldeias, a vizinhança, ouvindo o evangelho, ouvindo o reino crescendo, o nome do Senhor sendo glorificado. Mas dali a pouco, o Senhor envia uma mensagem a Filipe. Filipe, tem outra tarefa para você. Olha só que coisa tremenda. E é maravilhoso pregar para casa cheia,
não é? Mas Filipe não era desses pastores que só prega quando tem casa cheia. Não sei se você sabe, mas eu já vi, infelizmente, situações assim. Tem pastores por aí, quando tem multidão, deixa que eu prego. Se tem poucas pessoas, eu não vou nem lá. Filipe não era desses, não, porque Jesus não era desses. Jesus pregava para multidões e multidões e multidões, mas pregava para um Nicodemo sozinho. Pregava para uma mulher samaritana sozinho, para esses dois, aliás, individualmente, que ele vai trazer textos tremendos. Como, por exemplo, o texto que dizem os teólogos que se a Bíblia inteira pudesse ser resumida em um versículo, qual seria? Você lembra? João 3,16, ele disse a quem? A Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a mulher samaritana lá no poço de Jacó, lá em Samaria, que o Senhor Jesus deixou claro, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher diz, mas quando vier o Messias, ele vai esclarecer, ele vai mostrar, ele vai ensinar. E Jesus disse, sou eu o que falo com você. Que coisa tremenda. O Senhor então pregava para uma multidão, como também pregava para uma pessoa. Filipe do mesmo modo, para uma cidade inteira, como também para ouvir a voz do Senhor e ir em uma missão para pregar a uma pessoa. Ele está lá em Samaria, no norte, não é? No norte de Israel. Mas o Senhor manda ele ir para Gaza. Gaza fica no sul, fronteira com o Egito. Até hoje existe lá, e você não é, já ouviu falar da faixa de Gaza, uma extensão de terra, mas tem a cidade chamada Gaza, que dá o nome ao território. Filipe então sai lá do norte da nação, rumo a Gaza, porque ele tem uma missão. O Espírito Santo separou ele para uma missão e ele é obediente. Ele faz, não o que ele quer, mas ele faz aquilo que Deus manda. E quando ele está lá, na estrada de Gaza, sentido Egito, sentido Etiópia, ele vê uma carruagem. E o Espírito Santo diz, se aproxima dessa carruagem. Ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele percebe que lá dentro tem um homem. Lá na carruagem tem um homem. E este homem lê o livro do profeta Isaías. Tem alguém aqui que quando vai ler, só consegue ler em voz alta? Tem alguém assim? Não. Minha esposa, quando ela vai ler, ela só lê em voz alta. Né? Às vezes eu brinco com ela, minha filha lê só para você, mas ela gosta de ler porque ela diz que grava melhor, quando ela lê em voz alta. O texto nos diz, então, que o eunuco lia o texto. E o Filipe pergunta para ele, você entende o que você lê? Quem era esse eunuco? O texto nos diz quem era esse camarada. Esse camarada, ele era superintendente da rainha da Etiópia. Ele era um funcionário de alto escalão, ele era tesoureiro da nação. Ele era alguém influente, ele era alguém importante. O texto nos diz que ele estava voltando de Jerusalém. Ele tinha ido a Jerusalém adorar e agora estava voltando a adorar o Deus de Israel. No entanto, este eunuco ainda não havia ouvido falar do Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele não tinha ouvido falar ainda. Ele lia a Escritura, mas ele não entendia. E assim, meu irmão, compreenda, muita gente até o dia de hoje lê, mas não entende, porque para entender, eu comigo o autor tem que estar junto. E quem é o autor? Tem que ver o Espírito Santo. Como assim, pastor? Foi o Espírito Santo que inspirou 40 homens em épocas diferentes, em locais diferentes. Está escrito, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas que são os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando o eunuco está lendo e não entende, está escrito que aquele que é carnal não discerne as coisas de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O eunuco ainda não entendia. No entanto, embora um homem de um elevado cargo, de uma posição social elevada, era também um homem humilde, porque este homem vai dizer a Filipe, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Diga para quem está ao teu lado, eu não queria aprender. O eunuco queria aprender. Ele disse, entra aqui na carruagem, se assenta aqui. Ele queria aprender. Um sábio filósofo da antiguidade chamado Sócrates disse assim, só sei e nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. É triste ver que tem gente que acha que sabe tudo. Tolo é o que sabe tudo. Acha que sabe.
Porque o único que sabe tudo é Deus. Ele é onisciente. Ele criou tudo. Ele sabe tudo. Paulo, entendendo essa verdade espiritual, se você ler Filipenses 3, ele traz ali um resumo do currículo dele, que já era louvável para a época dele. Na idade dele, ele cedeu em conhecimento todos os judeus. Você já conversou com um judeu? Meu irmão, dificilmente, eu nunca ouvi falar de um judeu ignorante. Os judeus são cultíssimos. A tecnologia deles está avançadíssima. Acredito eu que você tenha tomado notícia, né, de que o Irã, essa semana, lançou 180 mísseis contra Israel e não matou uma pessoa. Sabe por que não matou? Porque lá, Israel tem um sistema de defesa antimíssil. O Irã soltou míssil a 500 quilômetros de distância. Né? 500 quilômetros. Israel tem bateria antimíssil. Israel tem sistema de defesa que detecta no ar, dispara o sistema, né? Libera o outro míssil daqui para atingir no ar. E o que sobrou não atingiu ninguém. O que porventura caiu, caiu em terra e não matou ninguém. Um sistema avançadíssimo. Não sei se você tomou conhecimento de uma operação que aconteceu há poucos dias, que ensejou essa resposta do Irã, que foi a inteligência de Israel. Você lembra quando tinha aquele bip? Quem teve aquele bip, aquele pager? Hoje não tem mais, hoje não tem smartphone, né? Mas antigamente aquele negócio, tem uma mensagenzinha, aquilo era um avanço, né? Comparando com o telefone antigo, aquilo era um avanço, poder mandar uma mensagem de texto. Os terroristas do Hezbollah utilizavam aquele pager. A inteligência de Israel hackeou aqueles pagers, colocou explosivo dentro e matou, explodiu todos de uma vez e matou mais de 1.000 terroristas do Hezbollah que atacavam eles. Será que tem inteligência? Será que tem tecnologia? Meu irmão, sabe por que os Estados Unidos e as maiores nações do mundo, como França e Inglaterra, auxiliam Israel? Porque compram tecnologia de Israel. O exército do Irã, em termos de número, é muito maior do que o exército de Israel, mas não tem a qualidade do exército de Israel. Já fizeram um levantamento e disseram que o exército de Israel é o mais bem treinado do mundo. Um soldado de Israel equivale a 7 soldados de qualquer exército do mundo. Um soldado. Você tem ideia do nível, né, da tecnologia. Então, conversando com o judeu, você vai ver, porque ele estuda a palavra, ele estuda a escritura, né, quer aprender e aprender cada vez mais. Agora tem muita gente que não quer aprender mais nada. Preste atenção, o mundo em si já é uma constante evolução. Por exemplo, nas profissões, vivemos na época da informática, da internet, da tecnologia, né? Tem gente ficando obsoleta e nem percebeu. Quer ver um exemplo? Quem aqui já fez curso de datilografia? Era emprego certo, sim ou não? Hoje, máquina de escrever é artigo de museu. São na época da internet, não é? Na época do notebook, do tablet, não é? Do smartphone. Hoje, várias profissões do passado estão deixando de existir, estão surgindo novas. Aí o cristão que tem uma ordem expressa de Deus para meditar nessa palavra de noite, tem ordem expressa de Deus para guardar o coração. A palavra deixa claro, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Temos várias horas para conhecer e prosseguir em conhecer. Não estuda a palavra, não medita a palavra. Quando não, já perdeu a fome. Não tem mais fome da palavra. Esse eunuco tinha fome da palavra. Ele queria aprender. Ele disse: Filipe, senta aqui, eu quero aprender, eu quero conhecer. Querido, o Senhor Jesus deixou claro, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o texto nos diz, Atos 8, versículo 32, acompanhe comigo. E o lugar da escritura que o eunuco lia era este. Veja só, foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Lembrando que neste tempo não havia livro, não é, como nós temos hoje. Era um rolo. A cópia que o eunuco tem era um rolo. Hoje está muito mais fácil localizar, porque hoje a Bíblia está organizada em capítulos e versículos. Você sabe muito bem que a escritura hoje que nós temos é, na verdade, entre aspas, uma enciclopédia
com 66 livros em um livro só. No tempo bíblico não era assim, cada um era um livro. Ele estava com o livro do profeta Isaías, né? Não tinha capítulos e versículos, eram só linhas. E ele está exatamente, se você quiser anotar, Isaías 53, versículos 7 e 8. É esse texto que o eunuco está lendo, mas ele não está entendendo. Em seguida, o versículo seguinte diz que ele pergunta: de quem o profeta está falando? É dele mesmo? Não é? É dele mesmo? Ou é de outra pessoa? Ele está falando de quem? Ele lia, mas não entendia. Meu irmão, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender a palavra. Tem um monte de gente por aí que diz que a Bíblia é um livro de história, tem gente por aí que diz que a Bíblia é livro só dos judeus ou dos cristãos. Meu irmão, saiba que em termos de livro, no que tange a conhecimento mundial, a Bíblia é o livro mais conhecido do mundo inteiro. Mas não é só um livro, não. Ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus livre, é a palavra viva, é a palavra poderosa, é a palavra eficaz, é a palavra da vida eterna. O eunuco lia, mas não entendia. Quem é que dá o entendimento? É o Espírito Santo. Por isso que o versículo que lemos, o 35, diz: então Filipe, agora você já sabe quem é o Filipe, né? O diácono Filipe, o evangelista Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Diga para quem está ao teu lado: Filipe abriu a boca. E diga para ele: você tem que abrir a boca também, Filipe. Porque o evangelho tem que chegar em você, mas não pode parar em você. Deus quer usar você para levar o evangelho onde você estiver. Tem que entender, diga glória a Deus. Tem que conhecer Jesus e levar o evangelho. Nem todo mundo foi chamado para pastorear uma congregação, para estar com o microfone na mão, para estar no púlpito, mas todos foram chamados para cumprir o hino do Senhor. O hino é para a igreja, é para quem é discípulo. Começando essa escritura, Filipe era cheio do Espírito Santo. Filipe era cheio de sabedoria. Liga para quem está do lado do Espírito Santo para te encher. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para você levar o Evangelho, para você viver o Evangelho. Filipe, então, começando nessa escritura, qual? Isaías 53, o texto que lemos. Começando essa escritura, certamente, Filipe vai dizer: olha, de todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías é o mais messiânico. É Isaías que vai dizer, Isaías 7,14, que Deus daria um sinal, uma virgem ia conceder e daria um filho, o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Isaías foi usado por Deus para profetizar: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus usa Isaías para dizer que sobre ele, o Messias, iria repousar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, de temor do Senhor. Deus usa Isaías para profetizar que o servo dele não iria se exaltar. E aqui, eunuco, e a Bíblia não menciona o nome do eunuco, não é? Aqui, nesse texto lido, no capítulo 53, se fosse nos nossos dias, não é? Isaías tem uma visão do Messias no martírio. Isaías tem uma visão, porque o Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem uma visão do momento que o Cordeiro vai ser abatido. Ele vai como uma ovelha muda, ele não abre a boca. Ele não abre a boca, não é? Ele foi humilhado, foi zombado, foi escarnecido, foi crucificado, foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Certamente, Filipe deixou claro para ele, quando começou o ministério, Jesus Cristo, o Messias, ele foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo e venceu todas as tentações, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque Deus é chegado no reino dos céus. Certamente, Filipe disse, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certamente, Filipe começou a dizer onde Jesus ia, os enfermos eram curados, os demônios batiam em retirada. Diga para quem está lá: Jesus tem cura para você, Jesus tem libertação para a tua casa, a palavra do Espírito será salva para a tua casa. Jesus é o Filho do Homem, é um preço de São Deus abençoada, todas as famílias da terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Filipe certamente diz, ele morreu na cruz, que é o que Isaías está falando, ele ressuscitou.
E antes de subir aos céus, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber a virtude, dunamis, poder de Deus, o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que opera através de mim vai operar através de vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E o mesmo Espírito me usou lá em Samaria. Eu estava lá em Samaria. E gente foi curada, e gente foi liberta, e gente foi transformada. E o Evangelho está operando, e Jesus Cristo está agindo. Certamente. Filipe disse ao eunuco: Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem à sua igreja, ao seu povo, dizendo: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E à medida que o eunuco ia ouvindo a palavra entrando no coração, e fé ia sendo gerada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. A palavra está entrando no seu coração, só nos seus ouvidos. Porque no coração do eunuco a palavra encontrou lugar. A palavra estava entrando no coração. Estava gerando fé, não é? Estava entrando fé. Tanto é que o texto vai dizer que eles estavam indo no caminho. O eunuco vê água e diz, o próprio eunuco, da onde ele tirou isso? Da pregação que ele ouviu. Olha ali a água que impede que eu seja batizado. O que é isso? É a palavra produzindo resultado. É a palavra, o Espírito Santo já convenceu do pecado, ele já se arrependeu. Certamente ele ouviu Filipe dizendo que Jesus pregou e deu ordem para pregar, dizendo: arrependei-vos porque ele é chegado, o reino dos céus, quem crê e for batizado será salvo. E ele crê, e ele quer ser batizado. Irmão, é triste ver que tem gente que às vezes ouve 50 pregações, 500 pregações, 1000 pregações, está na igreja há anos e não batizou ainda. É lerdo, é lento, é tardio para crer, para se mexer. Querido, querida, a palavra não pode entrar só no ouvido, não, tem que entrar no coração. E o eunuco está mostrando que entrou no coração. E quando entra no coração, quando ela me move a fazer o que ela comanda. Tem gente que ouve sobre a oração, mas não ora. Só ora na igreja, na hora do culto. Ouve sobre jejum, mas não jejua. Ouve sobre perdão, mas não perdoa. Fica carregando um fardo pesado, né? Levando por dias, por semanas, por anos. Quem não perdoa também não é perdoado. Ouve sobre dízimo e oferta. Tem que ser fiel, tem que honrar Deus. Ouve sobre santificação. Aí é crente Raimundo, pé na igreja, pé no morto. Irmão, toma cuidado com isso. Não seja esse o teu caso. Deixa a palavra entrar no coração e produzir resultado. Tome cuidado. Diga para quem está do lado: Deus está de olho em você, viu? Deus está de olho, não é só Deus não. A turma lá de baixo também está de olho, anda ao redor, amando como leão, buscando tem poça, traga ar. Diga para quem está do lado: se você der brecha, ele te devolve. Se você der brecha, ele pode destruir. Só não destrói se Deus não deixar, se Deus te guardar. E Deus é amor, é misericórdia, mas é justiça também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não adianta só ouvir e não fazer, não praticar. A Escritura não convida a ser só ouvinte. A Escritura nos convida a ser praticantes da palavra. Diga para quem está do teu lado: não seja omisso não, viu? Não seja negligente não, porque o Filipe não era. Onde Deus mandava, ele ia. Ele era obediente. Ele era proativo. Não é? Ele foi escolhido lá atrás para servir os irmãos, mas além de servir, ele compreendeu que tinha que fazer mais e fez. O eunuco tem uma fé viva, não é uma fé morta, não, uma fé que produz resultado. E aí, versículo 37, acompanhe comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Aleluia. Atos 8:37. O eunuco disse: olha a água, não é que peça batizar. E disse Filipe, versículo 37, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, você pode ler junto comigo a resposta do eunuco? Diga comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu pergunto: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então creia, é Jesus Cristo que te salva, é Jesus Cristo que te cura, é Jesus Cristo que te liberta, é Jesus Cristo que salva a tua casa, a tua família, é Ele que começou a boa obra na tua vida, e Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles descem as águas, Filipe batiza o eunuco,
O texto diz que o eunuco vai para a Etiópia alegre, jubiloso, feliz, contente da vida. Conta a história, já não está na Bíblia, mas conta a história que ele vai ser o primeiro evangelista, o primeiro missionário lá na nação dele. Imagine, o camarada é tesoureiro da rainha, é braço direito, é superintendente, ele já vai levar o evangelho para a rainha, para os ministros, para toda a nação da Etiópia. O texto nos diz que o Espírito Santo arrebata Filipe, leva Filipe em direção a Azoto, voltando sentido norte, depois em direção a Cesareia. Lá na frente, em Atos 21, quando Paulo está regressando da sua segunda viagem missionária, o texto nos diz que ele passa em Cesareia. E lá em Cesareia ele vai à casa de um homem, Filipe, o evangelista. E o texto diz lá em Atos 21, versículos 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas, moças virgens, que eram profetisas. Note então que Filipe anunciava o evangelho aos de fora, mas também aos de casa. Levou salvação por onde passou, inclusive dentro de casa. Querido, querida, o Senhor quer levantar os Filipes dessa geração. Talvez você esteja debaixo de uma luta terrível, adversidades tremendas. Compreenda você, a palavra deixa claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Entenda, compreenda, o propósito do Senhor é maior do que a nossa própria vida e nós temos que nos engajar nesse propósito. Qual é o propósito? Versículo 35, quando começamos a mensagem, né? Qual é o propósito? Versículo 35, a parte final diz o quê? E anunciou a Jesus. Deus quer que todos sejam salvos. Para isso precisa de alguém para anunciar. Deus quer salvar teu marido, Deus quer salvar tua esposa, Deus quer salvar teu vizinho, tua vizinha. Deus quer salvar aquele colega de trabalho que quer puxar o teu tapete. Deus quer salvar o vizinho fofoqueiro. Deus quer salvar o nóia. Deus quer salvar o drogado. Deus quer salvar a prostituta. Deus quer salvar e salvar a todos. E Ele quer nos usar para que isso aconteça. Ele quer fazer a obra em nós e através de nós. Filipe entendeu isso. Filipe foi escolhido. E é para quem está ao teu lado, você também foi escolhido. Filipe foi cheio do Espírito Santo, e é para quem está ao teu lado o mesmo Espírito, vai te encher também. Ele quer te dar sabedoria. Ô, pastor, eu já tenho, glória a Deus. Pastor, eu não tenho sabedoria. Essa é porque ele vai te dar hoje. Ele vai te dar presente de sabedoria para lidar com o marido, com a esposa, com o filho. Tem edifício na tua casa? Tem não, irmão? Dá teu endereço que eu vou mandar os 2 para lá. Você vai me ajudar. Dá teu endereço aí que eu te mando uns 2. Eu conheço a turma difícil, irmão. Misericórdia, eu lido com gente difícil. Se não tiver sabedoria, você já viu aquele ditado pisando em ovos? Tem gente que é difícil. Nós precisamos sabedoria, por exemplo, para lidar marido e esposa. Porque se não tiver sabedoria, veja os noticiários. Tem marido matando mulher, mulher matando marido. Precisa de sabedoria para lidar com os filhos, ensinar no caminho do Senhor. Tem aí filho matando pai, pai matando filho. Irmão, é coisa triste, não é? Não me orgulho não, você sabe que eu sou advogado também, mas nesse sentido, não me orgulho não de ser advogado, mas do que eu vou falar agora. Já fiz vários divórcios. De crentes, de obreiros, até de pastores. Gente que era pastor de casais. Divorciou. Coisa triste, não é? Deus já fez muitas maravilhas, sim, restaurou o casamento, até com tentativa de homicídio. Coisa linda. Mas em outros casos, cristãos se divorciando. É triste ver gente que diz que é cristã, que batizou nas águas, coloca um filho contra o outro. Isso acontece. É um Isaac e uma Rebeca da vida. Você nunca leu o texto, não? O Isaac e a Rebeca? Eles tiveram 2 filhos. Você lembra o nome dos filhos do Isaac e a Rebeca? O Isaac gostava mais de quem? Do Esaú. E a Rebeca gostava mais de quem? Pô, irmão, isso é terrível. Os pais têm que ser os primeiros a ensinar os filhos a serem amigos, andar em comunhão. Não ensinava, o pai deixava claro, eu gosto mais de você, que você é caçador, eu gosto disso, a mãe, não, eu gosto de você, que você está aqui, você me ajuda, virou um masterchef, cozinheiro de primeiro. Meu irmão, a rivalidade, que depois, tempos depois, eles se abraçam, você conhece a história, já preguei sobre isso, você lê a palavra, só que
Embora o texto diga lá que se reconciliaram, a descendência de Esaú e de Jacó, até hoje, nunca se reconciliaram. Há uma rivalidade até hoje. Israel, judeu, é descendente de Jacó, e os palestinos são os descendentes de Esaú, e até hoje estão lá, e até hoje estão lá, e até hoje estão lá, e até hoje estão lá. Não é? Isso é seríssimo. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Seja você o José. Através de José, Deus abençoou o Potifar. Através do Jacó, lá na casa do Labão, Deus abençoou o Labão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Filipe pregou aos de fora, mas também pregou aos de casa. E nós levamos o Evangelho com palavras e sem palavras. Filipe tinha boa reputação. E o que é a reputação? É o que os outros falam de você. Ô, pastor, mas nem Jesus agradou todo mundo. Isso é fato, é verdade, não é? Mas como disse Paulo, naquilo que estiver em nós, temos que nos fazer agradáveis a todos. Paulo vai dizer, me fiz de tudo para ganhar a todos. Jesus disse que não podemos ser motivos de escândalo, Lucas 17. Está escrito em 1 Coríntios 10 que não podemos ser motivo de escândalo nem para judeu, nem para gentil, nem para grego, nem para a igreja de Cristo. Ou seja, temos que ter boa reputação, temos um nome a zelar. E acima do nosso tem um nome que é muito maior do que o nosso. É o nome de quem representamos. É o nome. Qual o nome que está sobre todo o nome? É o nome de quem? É o nome de Jesus. Então nós temos que ter boa reputação, porque somos embaixadores de Cristo. Temos que ter boa reputação, porque temos que anunciar a Jesus com palavras e sem palavras. Com conduta, com comportamento. Querido, querida, sua família tem que ver Jesus em você. Digo sempre, ser crente na igreja é tão fácil. Senta aí, bate palma, o ambiente é propício, não é? Aqui não se faz outra coisa a não ser cultuar a Deus. Senta aí, canta, bate palma, ouve a palavra, vai embora. Difícil dar testemunho é dentro de casa, é lá no trabalho. E é nesses lugares, não somente aqui o Espírito Santo vai te encher de virtude, de poder, de sabedoria, mas o Espírito Santo quer te usar lá na tua casa, lá no teu trabalho. Diga para quem está do teu lado, abra a boca, Filipe, não te cales, anuncia o Evangelho, Filipe, viva o Evangelho. Diga para quem está do teu lado, o Senhor quer levantar os Filipes dessa geração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de boa reputação, cheios de sabedoria, obedientes, tementes, que cuidam da casa, instrui a casa, instrui a família, anuncia o Evangelho por onde for. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem quer receber essa virtude, esse poder do Espírito Santo, pastor, é comigo, é velho. Se coloque de pé, então, nós vamos orar.